Neste episódio, gestação externa. Se a gestação fosse externa ao corpo, ou seja, se um embrião, desde que começa a desenvolver-se, até passar pela fase de feto e depois nascer criança, como nós conhecemos agora, isto ocorreria tudo fora do corpo da mulher, da gestante. E, portanto, eu imaginei que deixaria de haver a gravidez como nós a conhecíamos, porque a gravidez é o processo, não sei qual é a definição, mas é o processo no qual um novo ser está a ser gerado dentro do corpo de outro, e deixaria de haver o parto, que é o momento em que esse ser se desliga, digamos, do corpo que o tem, que está a criar, para passar a ser individualmente, fisicamente individual. E, portanto, eu imagino que nós teríamos, não sei em que medida, uns óvulos com uma membrana extremamente espessa, que permitisse uma proteção para este corpo que se encontra externo, mas que ainda está a ser gerado um pouco à semelhança, ou não um pouco, mas talvez bastante à semelhança daquilo que acontece com as aves, que colocam ovos. Sim, acho importante isso que disseste, porque aqui estamos a falar da gestação e não da concepção, não é? Porque já existem, por exemplo, os chamados bebés proveta, em que a concepção é feita fora do corpo, mas depois temos a gestação interna. Eu aqui também pensei se isto pudesse ser no futuro, ou se desde sempre desde a existência do ser humano, só porque já se conseguiu fazer a gestação de mamíferos em úteros artificiais, com sucesso. Portanto, ou seja, se um dia isso poderia ser possível na realidade em que vivemos. Sim, relativamente a um ser humano, sim. Se não, também eu pensei porque aqui estamos a falar no corpo e não no útero também, porque, pronto, ou seja, seria um extremo de uma gravidez ectópica, em que não estaria só fora do útero, mas do corpo. Mas eu lembrei-me, por exemplo, dos marsupiais, que apesar de estarem numa bolsa, estão conectados à mãe, mas nós conseguimos ver, se abrimos, falando dos cangurus, sim, se nós abrirmos a bolsa, nós conseguimos ver o feto a desenvolver-se. Pronto, não sei se conta como mesmo dentro. que externamente ao útero. Sim, e não está bem dentro do corpo, apesar de estar ligado à mãe por um cordão umbilical. Sim, em primeiro lugar, aquilo que tu falavas, eu imaginei também que isto seria uma coisa de espécie, portanto, que nós teríamos desenvolvido desde sempre. Já desde o início. Desde o início, desta maneira, portanto, com tudo o que a evolução depois relativamente a isso implicasse. Esta questão, eu também pensei nisso, pensei no canguru precisamente, que é o exemplo mais que é mais intuitivo. Como eu estava a imaginar a situação, e como dizia, estava mais naquela ótica do ovo, por assim dizer, referir desde já o ornitorrinco, que é um mamífero que põe ovos. Não talvez com a imagem que nós conhecemos, não sei como é que seria, mas imaginar de facto que existe esta componente que a certa altura também estava a pensar do ponto de vista biológico como é que isto poderia funcionar. Existe o momento da reprodução em que se junta o ADN de um progenitor e do outro, e depois, a partir do momento em que o óvulo é gerado, não sei como é que é nas aves, mas não é automaticamente daí que sai o ovo. Existe sempre um momento de incubação intracorporal, intrauterino, em que aquela cápsula, entre aspas, tem que ser preparada para estar no exterior a dar continuidade ao desenvolvimento daquele embrião. Sim, e eu acho que isto não acontece em todas as aves, mas eu pensei muito nas galinhas só porque é a ave talvez que eu conheça melhor. Sim. Nesse aspecto do ovo, porque eu primeiro comecei a pensar que se calhar um parto, por assim dizer, ou seja, uma mulher que pôr um ovo, poderia ser uma atividade mais extenuante, porque teria já de ter todos os nutrientes preparados ali, mas depois lembrei-me da galinha. E
as galinhas, pronto, aquilo a que chamamos de gema, sai do ovário, pronto, e até chegar ao útero, é no útero que se junta também a clara, toda aquela... No fundo são reservas. toda aquela proteína, exatamente, e depois que se é formada a casca do ovo, faz maioritariamente cálcio. E portanto, ou seja, todos aqueles nutrientes são feitos mais ou menos, creio que de 30 em 30 dias. Portanto, não é preciso haver uma fecundação para haver um ovo. Sim. Ou seja, aquilo é a ovulação. Sim, exato. Portanto, ou seja, eu acho, pensando no parte mais extenuante, creio que não. Pelo menos do ponto de vista de que todos os meses aquilo iria acontecer. Teria que acontecer, sim. E, portanto, creio que até poderia ser uma vantagem para as mulheres, talvez sim, talvez não sei, mas pelo menos creio que em termos de dores, porque não há o rasgar do útero, mas sim, se calhar... E mesmo durante a gravidez, não é que seja necessariamente dores, mas todo o desconforto causado por ter maior volume, por ter maior peso, desequilíbrio hormonal, todas aquelas doenças que o corpo passa, Pois a questão talvez nesta situação... A questão que eu pensei é que se calhar poderiam ser, porque o corpo já passa nessas todos os meses, não é? Sim. E durante uma gravidez aumenta o HCG, aumenta outro tipo de hormonas também. Mas que se calhar pudesse passar, por aquelas que já passa agora, pudessem ser talvez se calhar maiores. Também porque é preciso criar uma reserva todos os meses. Sim, exato. de nutrientes. E portanto se calhar poderia ser um processo extenuante, mas contínuo. Mesmo quando não está... Mesmo não... Aliás, a fecundação aqui seria um bocado irrelevante acontecer ou não, porque o processo ocorreria da mesma forma. Ocorrer. Sim, estou a perceber. Ou Independentemente seja, conhecendo a biologia como nós a conhecemos, pelo menos a da galinha. faria sentido. Sim. Não, mas que eu não sei penso se com outras as- aves se é assim. E falaste Pois, não no sei ornitorrinco e eu não sei como é que funciona no ornitorrinco também. Sim, se isso acontece também recorrentemente. Olha, honestamente é uma excelente questão. Eu também não sei, mas pensando nesse aspecto, estavas a falar das reservas, foi também uma das coisas que eu levantei, porque de facto tem que estar lá tudo. E portanto pensei que existe uma mulher, quando engravida, passa a ter um conjunto de cuidados que se calhar até aí não teria, ou teria, e que aí reforça. E que neste caso, talvez, para essa reserva, esses cuidados têm que ser anterior, ou seja, para ter uma boa reserva, digamos, sim, ou seja, se uma mulher tiver a pensar em engravidar, tem que deixar de fumar muito antes de ter as relações sexuais que o levarão. Sim, eu estou a entender. Como a galinha às vezes põe um ovo com a casca mole ou algo do género. Pronto, isso exato, poderia ou seja, acontecer quando a mulher não tem interesse em ter filhos, mas a partir do momento em que tivesse, para que nascesse saudável e para que a gestação exato. ocorresse. Pronto, lá está. Depois, tal como hoje em dia, haveriam muitos também, vou-lhe chamar gravidezes na mesma, não desejadas ou que acontecem. Não seria necessariamente por aí que haveria mais cuidado, não é cuidado, mas que houvesse essa preocupação. De qualquer das formas, durante os 9 meses, se fossem 9 meses, não sei depois se isto também implica que seja menos ou mais, a mulher está livre para, se quiser com o marido, comemorar todos os meses com um copo. Não, sim, percebes? Existe sim. uma desresponsabilização biológica dos comportamentos durante a gestação. Sim, durante a gestação. Mas se calhar é aquilo que falavas antes da gestação, se calhar o cuidado teria que ser ainda mais redobrado do que é hoje. Sim, porque as mulheres têm esse cuidado, querem ter uma criança, pronto, que à partida nasce com saúde. Existem outros fatores que não estão dependentes disso, mas que aí teriam que ser pensados a priori, pronto. O que eu pensei também, não só a nível da gestação, foi, ou melhor, ao nível da gestação, mas pensei como seria externo, não tanto na biologia, mas socialmente como é que seria, porque tínhamos um ovo para cuidar, primeiro falando no ovo, não é? E não no marsupial, porque senão a mulher também tinha que andar, ou por exemplo, imagina andar com um carrinho de bebê com o... Sim. Nem digo com o ovo, mas mesmo com o possível feto ligado a ela, mas externo ao corpo. Exato. Porque os marsupiais estão ligados. Estão ligados, creio que têm o cordão umbilical. Ainda estava aqui a pôr a hipótese do cavalo marinho.
Correto, Havendo a correto. bolsa e que fosse possível depois... Não, mas os tivesse marsupiais depois- têm que os estar ligados. marsupiais. Pelo menos estou a vê-lo assim desta forma, porque eles desenvolvem-se e não têm... Lá está, não têm aquela proteína do ovo nos nutrientes Sim, que sim, têm à Pronto, volta. eu acho que faz sentido pensar mais na base dos mamíferos neste caso, ou das aves que parecem mais próximas do que o cavalo marinho, não sei. Sim, Mas pronto, sim, vamos entendo, partir sim. do princípio que seria esse o caso em que conseguiríamos andar com um carrinho. Nesse caso, de qualquer das formas, levanta-me aqui um ponto que eu pensei, que é de facto, eu referi há pouco, mas agora reforço, que é a responsabilização do indivíduo. Pois. Na nossa realidade, na realidade em que nós vivemos, o sexo masculino, o progenitor masculino, tem uma desresponsabilização biológica face àquilo que é o nascimento, ou seja, Sim, não o precisa ónus estar presente, cai sobre... não precisa estar presente durante a gestação. Para que ela Neste aconteça. caso, das duas uma. Aliás, são as duas coisas. O ónus cai sobre os dois, é repartido. Biologicamente não está durante a gravidez associado apenas a um género. No entanto, também, tal como existe hoje em dia muitos pais que abandonam, pronto, que é quando de uma gravidez cuja responsabilidade não querem assumir podem afastar-se. Nesta realidade isso poderia acontecer com os dois géneros. Havia mais igualdade biológica nesse aspecto. Sim, nesse aspecto, portanto, a galinha pode simplesmente abandonar o ovo, não é? E nesse caso a gestação nem sequer se completa, porque precisa do calor. Pois eu não estava a E pensar eu lembrei-me nisso. também disso, que é, nós neste momento, quando a mulher está grávida, pode-se começar, quando a gravidez já está avançada, pode-se começar a preparar o quarto de bebê e tudo mais. Neste caso, começava-se a preparar um quarto para um ovo que poderia não estar fecundado. Porque lá está, porque quando existe uma gravidez, nós tentamos a gravidez, não é? E às vezes pode demorar pouco tempo, outras vezes pode demorar bastante tempo, esse tentar. Creio que o ovo não mudaria isso, porque a fecundação pode não ocorrer na mesma, sai o ovo e nós não sabemos se está Não, fecundado. mas teríamos ecografias exteriores no mesmo. Teríamos formas, De saber pensando se que o isto ovo, acontece desde sempre, que teríamos também maneiras de perceber, se o ovo está ou não pronto, fecundado. ou seja, Ok. se o casal está à espera de uma criança. Ok. Se não podíamos estar a trabalhar para um ovo. Claro. Não... Acho que, imaginando só como seria e sendo colocados lá agora, não teríamos essa capacidade, mas a sociedade estaria já adaptada É esse facto, nesse sim. sentido. A apontar a lanterna. Estou a falar disto porque começaste no ovo da galinha. Sim. Mas nesse aspecto, depois também surge a questão do aborto. E lá está, apesar de ser sempre quando isso acontece num casal uma decisão a par, nesta realidade em que existe, a partir do momento em que nasce, vamos chamar-lhe um ovo fecundado e tal, e uma criança, existe uma responsabilização dos dois, diga-se. Mas depois, em primeiro lugar, o aborto seria menos intrusivo para a mulher, ou seja, seria uma exterior, seria mais desligado, diga-se, a meu ver. E ao mesmo tempo, não sei se talvez se nos encontrássemos na mesma etapa histórica em que nos encontramos agora fosse idêntico, mas no passado se isso não teria levado a muitos abortos espontâneos, precisamente porque existem ovos fecundados que depois não tiveram o cuidado necessário. Uma coisa que eu comecei a pensar foi no ridículo que seria hoje imaginar carregar um ovo. Porque há bocado também falei no tamanho, e não sei, porque o ovo, se tiver um tamanho de uma barriga de uma grávida, ainda é um ovo considerável. E deixar o ovo num sítio... Pronto, se calhar seria isso que agora faríamos, porque eu penso nos tempos em que o homem começou a aparecer, o calor teria que ser humano na mesma, como é o da galinha, não é? Portanto, se calhar os progenitores poderiam trocar, ou só um deles teria de passar tempo com o ovo para lhe manter para o manter a temperatura. Sim, pois não sei até que ponto é que seria viável exterior ao corpo ter essa dimensão. Não sei se em proporção nos animais que de facto têm a gestação externa ao corpo, se a proporção é idêntica. Pois, e eu também não sei se todos fazem esta...
Nós estamos a usar como referência chocar, a galinha, depois eu mas estou a não sei até usar que ponto... bastante a galinha, mas já vi muitos ninhos com ovos e sem pássaros, e depois nasceram pássaros. Pronto, eu acho que deve Eu acho haver... que talvez houvesse uma estrutura, desculpa, talvez houvesse Força. uma estrutura muito elástica com um grande concentrado que se pudesse ir expandindo ao longo do tempo. Ou seja, tendo lá as reservas todas, mas que isso não representasse numa fase inicial um grande volume e que com o desenvolvimento do feto fosse ganhando volume com o consumo dessas reservas. Ou aquilo que tu falaste, que a gestação pode levar menos tempo, poderia levar menos tempo. E se calhar até podíamos ser seres menores, Sim. ou pelo menos nascer menores, e talvez mais frágeis, não sei bem. Pois, eu não sei se nasceríamos mais frágeis, não sei até que ponto. Sim, porque teria menos tempo, mas Eu estou a falar também... estando já externos, não sei se não teríamos de ser mais resistentes, se não teríamos de estar preparados. Sim, eu com uma entendo. maior Estou a resistência. falar na facilidade de construirmos o ovo e o ser, pronto. Se não teríamos de começar logo a gatinhar quando... Logo ao nascer. Sim, pensando nisto biologicamente desde sempre, se não faria mais sentido. Tal como as aves, não sei até que ponto. E não sei se nesta realidade depois nós não teríamos também, com o avanço da tecnologia, maternidades onde nós pudéssemos deixar em segurança esta gestação. Sim, eu até pensei fazer esse na acompanhamento. própria casa, não é? Ter o quarto para o ovo e ter uma máquina em que o ovo está guardado e protegido. Sim, tal como hoje em dia E já pode com ser bebés, admirado há pelos amas, pais, e há toda uma questão. exatamente. Sim. Sim, eu acho que aqui, neste episódio, falta um bocadinho a sensibilidade de uma mulher também. Só porque, por muita pesquisa que nós fazemos, é isso. Nós podemos ter conhecimento, mas a sensibilidade é algo que nós não temos. Portanto, se calhar não digo fácil de falar, mas se calhar é mais difícil para nós compreender uma gravidez, seja ela de que forma for. Gestar é gerar outro ser dentro do próprio corpo. O milagre é que chamamos vida.